Boa. Bem, bem-vindos ao nosso webinar sobre a Rainforest Investigations Network né, detalhes sobre como submeter uma proposta. Estamos aqui para tirar dúvidas também sobre o programa e os potenciais temas e caminhos para apresentar uma proposta. Está aqui com a gente o Yuri Potter, que foi fellow por 2 anos do RIN, Yuri, jornalista freelance, mas com trabalhos aí em vários meios conhecidos, Suma Uma, Intercept, Repórter Brasil e muitos outros, nacionais e internacionais. Vai compartilhar a experiência com a gente, e também a Fernanda Bufa, que é nossa pesquisadora lá do time do RIN. Bem-vindos a todos. Vou fazer uma pequena apresentação, depois o Yuri vai apresentar também um pouquinho e vai falar da experiência dele, e logo depois a gente fica com as perguntas em aberto, pelo microfone ou pelo chat. Em todo momento, se forem surgindo dúvidas, vão escrevendo pelo chat também, porque a gente pode ir respondendo e compartilhando links também, que forem úteis. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas essa rede, né, ela começou há 4 anos. No fim de 2020, a gente começou a criar esse programa, muito inspirado pelo trabalho que estava sendo feito já há alguns anos dentro do Pulitzer Center com o Rainforest Journalism Fund, que era um fundo para apoiar custos de reportagem na Amazônia, no Congo e no Sudeste Asiático. Então, o Rainforest Journalism Fund durou por 5 anos, apoiou mais de 600 projetos nessas 3 regiões, mas ele tinha essa característica de apoiar custos de reportagem, como eu estou dizendo, era prioritariamente financiar viagens, custos de tradução, às vezes, alguns custos de edição de vídeo e análise de dados, mas não tinha um apoio direto ao trabalho dos jornalistas ou um aspecto de treinamento, que foram os itens que a gente planejou para ter nessa rede. Então, nesses 4 primeiros anos de atividades da RIN, a gente distribuiu 56 bolsas, e essa é a principal característica do programa: são bolsas com duração de 1 ano, que financiam integralmente o salário dos bolsistas, né, dos jornalistas, e tem um apoio que eu vou explicar com mais detalhes, a parte técnica, que são treinamentos e parcerias com outras organizações para prover dados e algum tipo de expertise, acesso a ferramentas também, além do custo de reportagem, né? O custo cobre os custos de viagem e alguns outros custos. Para vocês terem uma ideia da escala, né? Nesse tempo todo a gente produziu quase 200, como já saíram algumas histórias, a gente está no 4º grupo agora, né? Já saíram algumas histórias, eu posso já contar como 200 trabalhos originais. Isso são as reportagens publicadas nos meios parceiros, e a gente também faz um monitoramento de tudo que é gerado através dessas peças originais, desses trabalhos originais, que são, a gente chama de peças de cobertura, ou seja, matérias que derivaram da matéria original, ou republicações, ou mesmo repercussão sobre aquela matéria, né? Se alguém faz uma matéria baseada nas bases de dados que foram geradas pelo trabalho, pela investigação, isso a gente considera, é uma forma da gente mensurar a audiência e impacto. E a gente usa algumas outras ferramentas para medir a audiência. Elas têm sempre algum tipo de limitação, mas o que elas fazem é tentar captar o número de visualizações, e a gente também tem um número muito expressivo desses trabalhos, de visualizações desses trabalhos, fora todos os impactos que a gente vai mencionar alguns aqui durante esse webinar. Para dar uma cara aqui para o nosso programa, né? Esse é um jeito mais comum que a gente trabalha, embora a gente faça grandes esforços durante o ano de fazer com que os bolsistas se encontrem. É raro que todos consigam se encontrar no mesmo lugar, por conta de recursos financeiros, de tempo, né? A gente, nesses 4 anos, no final, acabou só organizando uma conferência global, não só dos bolsistas do RIN,
mas também os jornalistas apoiados pelo Rainforest Journalism Fund e outros programas do Pulitzer. A gente fez um grande congresso pós-pandemia em 2022 em Washington, mas depois disso a gente começou a fazer coisas mais regionais, ou seja, os bolsistas que estão na Amazônia acabam se encontrando nos congressos da Abrage e do Congresso Latino-Americano de Investigação de Jornalismo Investigativo. Também acontece a mesma coisa com o pessoal que está no Congo, eles vão no congresso local de jornalismo investigativo, que acontece todo ano em Joanesburgo. Aí tem um outro congresso que ocorre em Bangkok, que acaba reunindo o pessoal do Sudeste Asiático. Surgem outras oportunidades. O ano que vem tem o Congresso Global de Jornalismo Investigativo. Provavelmente muitos dos novos e antigos bolsistas vão estar lá. Então, essas são oportunidades de se reunir. Mas o dia a dia é muito isso. A gente faz reuniões online. Esse é um primeiro toque para quem está pensando em participar. Esse é um programa de muita participação. É realmente uma rede, no sentido mais verdadeiro da palavra, porque a gente espera que as pessoas participem. Tem uma reunião mensal que é o que, digamos, obrigatório, que a gente pede para que todos venham, mas rolam várias outras conversas entre os bolsistas, entre grupos regionais. Nesse momento, o pessoal que está, os bolsistas que estão no Congo estão fazendo uma reportagem colaborativa, então elas se reúnem em grupos regionais. É muito vivo assim o trabalho, né, da rede. Essa colaboração que a gente, uma pergunta que sempre surge é: quando eu for apresentar minha proposta, já estou adiantando algumas possíveis dúvidas aqui. Quando eu apresentar minha proposta, eu sou obrigado a apresentar uma proposta colaborativa? Na verdade, não. Todos os projetos são tratados como projetos individuais, e se houver um potencial de colaboração, nos comunique, mas quando você entrar na rede, a gente vai trabalhar ativamente para que essa colaboração também ocorra entre os fellows, que a gente identifique pontes, nem que seja para trocar metodologias, para trocar experiências, fontes e acessos a ferramentas. Isso já é a colaboração, a conversa já é a colaboração. Se chegarmos a publicar matérias juntos, como vocês vão ver no caso aqui do Yuri, a gente fala, é o santo grau. Tem ocorrido todos os anos, em todas as regiões, a gente conseguiu fazer boas parcerias entre meios e jornalistas, mas não é uma obrigação, digamos, colaborar. A colaboração é participar. Deixa eu passar aqui para o próximo. Um pouco resfriado, eu achei que fosse piada. O que está incluído no pacote da RIN, quando você recebe o fellowship? Então, a gente tem o primeiro, né, talvez o mais atrativo, o apoio financeiro. Esse apoio financeiro é no formato de um salário mensal, e esse salário mensal ele é decidido com base no salário que você recebe no seu meio. Então, outra pergunta que surge invariavelmente: posso apresentar uma proposta mesmo que eu não seja empregado por um meio? Sim. Freelancers e jornalistas independentes são totalmente bem-vindos, mas isso sim é obrigatório, ter uma carta de apoio de algum meio quando apresentar a proposta. Porque isso vai permitir tanto que você tenha uma contrapartida de um editor e o acompanhamento. Isso inclui também um acompanhamento de possíveis questões de segurança no campo, mas principalmente ter um lugar de publicação, ter um lugar que também apoie a promoção, a divulgação da reportagem, da investigação. Aí, a partir do momento que a bolsa é aprovada, a gente pergunta qual que é o salário naquela faixa que a pessoa está trabalhando, está sendo contratada para trabalhar, e tenta cobrir esse valor. E a gente faz isso tanto para não causar desigualdades dentro de uma redação, quanto para permitir que seja um programa competitivo, que as pessoas realmente se interessem. Então, a gente pergunta, tem uma certa equidade regional, que também a gente aplica, e tem uma certa equidade entre os fellows do programa. A gente tenta não deixar muito distante entre as regiões. O que eu posso dizer é que é realmente um salário competitivo que a gente costuma chegar através dessa fellowship. Além do apoio financeiro do fellowship, tem um apoio financeiro aos custos de reportagem, que chegam até $10 mil por ano. E esse apoio financeiro, ele é estritamente para cobrir aquele projeto, ou seja,
cobrir as viagens, se tiver uma necessidade de tradutor ou pagar um parceiro local para fazer o trabalho de logística, se for fazer viagem a campo, até mesmo analista de dados, algum pesquisador, a gente acha que faz sentido apoiar, editor de vídeo, esse tipo de custo é o que se espera através desse apoio adicional de até US$ 10.000 durante todo o ano. Então, essa é a parte financeira. Tem a parte da mentoria editorial, que é feita tanto por mim quanto por equipe de dados e pesquisa, né? A gente tem um time muito talentoso e de capacidades variadas que faz um acompanhamento, né? A Fernanda está aqui representando esse time, ela faz um acompanhamento muito dos projetos na Amazônia, mas a gente tem muito pessoal que é mais especialista na parte lá do Congo, outros que são mais especialistas na parte de documentação, pesquisa em dados, outros na parte de imagens de satélite, análise geoespacial, mapas. Então, tudo isso é um apoio. E vem com essa capacitação, porque junto com esse acompanhamento dos projetos, a gente tem todo um programa de treinamento. Eu vou falar quantas sessões mais ou menos a gente tem por ano, mas tende a ser um atrativo e as pessoas gostam muito de fazer treinamentos em análise de dados, uso de satélites de alta resolução, análise geoespacial. Tivemos pela primeira vez uns treinamentos de saúde mental que passaram a ser muito bons. Pretendemos aumentar a capacitação no tema de gestão de riscos e segurança no campo. Acho que é uma demanda real e a gente já fez alguns e quer fazer mais. Então, a capacitação é uma parte importante. Devo mencionar também que, apesar de ter essa capacitação e a mentoria editorial, existe uma linha muito clara de independência entre o que a gente faz e o que o meio determina editorialmente. Se a matéria vai ser publicada de uma certa maneira, quantas matérias vão sair pela investigação, quando vai sair, embora a gente tenha um deadline do programa e mesmo se vai sair, se as matérias estão boas o suficiente para sair, é uma decisão do meio. A gente não interfere editorialmente nessas decisões. Muita gente compartilha os rascunhos das reportagens, quer as nossas opiniões, tudo, e a gente acha ótimo e lê com muito prazer, mas ninguém é obrigado a compartilhar as matérias ou pedir que a gente edite as matérias. É realmente um processo de acompanhamento dos projetos. Isso, como eu estava dizendo, também se aplica à coisa da colaboração. Muito do nosso trabalho é tentar enxergar essas oportunidades de colaboração e incentivar que elas ocorram, mas não é uma obrigação. E, finalmente, há toda uma parte de educação e promoção das histórias, que é um forte do Pulitzer Center, que nem sempre é tão visível para os jornalistas, mas uma vez que as investigações são publicadas, tem visitas a escolas, universidades, exposições que são montadas com as fotografias, vídeos que são mandados para festivais de documentário e de cinema, mesmo exposições de arte inspiradas pelas investigações. Tem um monte de coisa que está sendo feita, quadrinhos. No Congo tem uma série de quadrinhos que foram feitas baseados nas investigações para serem compartilhados em escolas sobre mudança climática e desmatamento. Então, tem uma parte muito legal que surge também com o nosso time de engajamento, como a gente chama. Vou seguir aqui. Um exemplo que vocês vão ouvir muito mais agora com a participação do Yuri, mas que eu queria só passar muito rapidamente para explicar o que a gente vê como um ótimo projeto, um exemplo, né, que se tornou um modelo para a gente, é esse projeto sobre as pistas clandestinas, que, por coincidência, chegaram, né, duas propostas, uma do Yuri e uma de um jornalista na Venezuela, dizendo que queriam utilizar alguma tecnologia para identificar pistas clandestinas ou pistas de pouso clandestinas na Amazônia. E a gente apoiou os dois projetos, organizou uma parceria com uma organização que chama Earth Genome, que é uma ONG americana que usa inteligência artificial, machine learning, para fazer análise de imagens de satélite, meio que coordenou essa colaboração, enquanto cada um trabalhava na sua investigação. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que o Yuri vai falar da experiência, mas o resultado para a gente foi, né, uma grande história na primeira página do New York Times, que saiu mostrando o caso das pistas na região dos Yanomami.
né? Então, aí tem esse mapa aí que aparece dentro da matéria, que é exatamente o mapeamento das pistas que foi feito com esse modelo, né? E aí uma imagem de satélite ali embaixo. E, ao mesmo tempo, teve uma publicação, além dessa que eu estou mostrando, tem mais uma, mas esse foi, digamos, o começo do projeto do Yuri, uma publicação do Yuri com o Intercept Brasil, ou seja, um meio global. O Intercept Brasil tem uma pegada mais local, né? Mostrando os casos das pistas mais na região do Tapajós, do Pará e dos garimpos no Pará. Então, são, digamos, duas regiões, né, com o mesmo tema, mas que se complementaram. Teve um monte de trabalho da nossa parte de tentar também coordenar e que os jornalistas pudessem trabalhar juntos sem pisar muito um no pé do outro, porque os meios têm os seus próprios interesses. Então, esse é o trabalho que para a gente faz sentido, a gente facilitar essas colaborações e que elas ocorram da melhor maneira possível. E finalmente, né, a matéria também saiu na Venezuela, não teve uma colaboração direta com o Yuri nesse caso, mas o tema era o mesmo e a colaboração ocorreu com o pessoal da tecnologia, né? O modelo de inteligência artificial que foi usado foi o mesmo. E isso possibilitou finalmente que a gente lançasse uma plataforma, que é essa plataforma aí que chama Amazon Mining Watch, junto com o pessoal da Earth Genome, que faz um mapeamento contínuo de áreas de mineração ilegal na Amazônia. Ou seja, o próprio projeto que foi trazido pelo Yuri e o Joseph nos permitiu ampliar e fazer um mapeamento por toda a região amazônica, dos garimpos e das pistas. Na plataforma acabou aparecendo só os garimpos, mas as pistas também foram feitas, mapeadas no mesmo esforço. E ontem, eu estava lembrando aqui, eu queria falar isso para vocês, ontem a gente teve um novo capítulo que foi um pessoal do Peru, que trabalha para Manga Bay, que utilizou o mesmo modelo para mapear as pistas no Peru. Ou seja, uma coisa foi levando a outra. Esse tipo de projeto para a gente que é importante porque ele tem uma vida longa, né? Tem as próprias investigações, mas a base de dados permite que outros jornalistas se envolvam, outros projetos sejam criados. Falar um pouquinho da coisa do impacto, como a gente trabalha com o que a gente vê como impacto dos projetos, né? Então, quando esses projetos são bem-sucedidos, a gente consegue ver impactos em vários níveis. A gente vê que fazer parte da rede muda a carreira das pessoas, né? Nível mesmo individual, os jornalistas se tornam mais capacitados, surgem outras oportunidades. Temos vários casos de jornalistas que foram contratados depois que participaram da rede. Tem uma mudança, algumas vezes, dentro das organizações, né? Os meios passam a cobrir mais Amazônia, mais desmatamento, criam unidades especiais para cobrir clima ou cobrir alguma coisa relacionada ao tema da investigação. A gente viu essas coisas também ocorrendo, ou alguns meios que são pequenos se tornam muito mais prominentes. Eu vou mencionar um caso aqui. E, finalmente, o impacto social da investigação. Temos alguns, é sempre o mais difícil tanto de medir como garantir que tem uma relação de causa e consequência, né? Mas ocorreram muitas respostas às investigações, tanto jornalistas que foram convidados a fazer uma apresentação a autoridades sobre os fatos que encontraram, quanto investigações que foram citadas em processos judiciais ou que iniciaram algum tipo de processo judicial. E muita resposta por parte de governos que se sentiram impactados pelas reportagens, e de empresas também, né? A gente tem, nesse caso de seguir as cadeias de suprimento, muitas respostas diretas de empresas falaram: a gente vai parar de comprar de tal fornecedor. Esse tipo de coisa é um fator importante. E aqui é isso que é importante dizer, assim, entre os tópicos, entre as coisas que essa rede preza, são investigações que olham para questões sistêmicas, para revelar questões sistêmicas ligadas a uma cadeia de suprimento ou uma atividade legal,
tentar conectar os pontos, seja, né, fazendo essa conexão clássica entre o local e o global, que ocorre muitas vezes nessa coisa das cadeias de suprimento, como uma área indígena, uma área de produção de commodities está conectada a um mercado global. Acho que muitos dos jornalistas que eu estou vendo nessa chamada entendem muito bem desse processo de olhar as cadeias de suprimento. Mas também isso se aplica, né, a revelar redes de ilícitos ou mesmo seguir o dinheiro, as redes de finanças legais ou ilegais que estão capacitando ou estão permitindo que essas atividades destrutivas ocorram. Então, eu diria que finanças, cadeias de suprimento e redes ilícitas são prioridades para essa rede. Tem um aspecto também que é muito forte para a gente, é que os nossos financiamentos, eles também vêm com essa pegada, é um pouco ampla, mas de transparência e governança. Como vocês sabem, o maior financiador do projeto do RIN é o governo da Noruega, e nessa renovação que a gente fez para continuar a rede, a gente acordou que a gente ia ter um foco muito grande em transparência e governança, o que é ótimo para a gente, porque é um tema amplo e inclui exatamente essas linhas que eu estou mencionando: cadeias de suprimento, transparência nas finanças e também, né, transparência das políticas públicas. Então, transparência e governança são aspectos que podem ser valorizados na proposta de vocês, olhando dessa maneira, como vocês podem olhar para políticas públicas, finanças e cadeias de suprimento. Isso vai nos permitir financiar mais bolsas esse ano. Um exemplo que eu queria citar é desse bolsista na Malásia, que chama Yahua, também foi bolsista 2 vezes, e a gente viu com o trabalho dele esses 3 impactos. A carreira dele se transformou totalmente, né? Ele se transformou numa referência do jornalismo ambiental na Malásia. Ele tinha um meio próprio, né, que começou a fazer tem ainda, que chama Macaranga, começou a fazer parcerias com grandes meios na região, através dessa bolsa, e ele teve uma resposta muito direta do governo, porque ele mostrou, com as reportagens dele, quais eram as falhas nos planos de manejo de floresta, nas florestas nacionais da Malásia, mostrando que gerava mais desmatamento, que eles acreditavam ser uma política pública boa, do que bons resultados. Então, ele conversou com várias pessoas do ministério, conseguiu que depois alguns documentos fossem vazados também por conta disso, e gerou muita atenção local ao projeto que ele fez. E, finalmente, no ano passado, ele foi agraciado por todo o trabalho de visualização que ele fez com esse prêmio Sigma, que foi um prêmio individual pelo portfólio de reportagens que ele fez. Então, um bom exemplo para a gente. Já terminando aqui, falando da coisa dos treinamentos, durante o programa a gente faz realmente quase 30 horas de treinamento, algo para vocês considerarem, né, sobre a disponibilidade, porque nos primeiros 6 meses, quase toda semana a gente faz um treinamento. E isso que eu estava falando, sobre visualização de dados, uso de imagens de satélite, análise geoespacial. Também tem uns mais focados assim, em usar tabelas, também scraping de dados, e outros um pouco mais amplos, como de saúde mental e segurança. Mas é algo que as pessoas gostam muito. A gente tem esse apoio, né, do time de dados e pesquisa, de sentar com as pessoas e fazer o que a gente chama de data hour, ou fazer mesmo uns tutoriais direto, gravar tutoriais. Em alguns casos, quando são muito pequenos os meios e não tem capacidade, também o time trabalha junto, criando visualizações de dados, como essas que vocês estão vendo aí do lado. É raro que isso aconteça para todos, porque não tem a capacidade, e alguns meios são muito grandes, têm suas próprias equipes de ilustração e visualização de dados. Mas a expertise existe e a gente pode apoiar, nem que seja dando conselhos também à equipe. Desculpa. A equipe de vocês pode ser convidada a participar dos treinamentos. Isso é legal. A pergunta que a gente sempre recebe também: posso apresentar um projeto em equipe? Não, porque a gente realmente considera o fellow, né, o bolsista. Mas para os treinamentos, se há alguém trabalhando com você no projeto, eles podem vir para o treinamento, participar de algumas reuniões também. Isso é totalmente válido.
algumas parcerias que a gente tem que são super importantes, que eu havia mencionado. A gente tem uma parceria com a Earth Genome, que é uma ONG americana, que faz a parte de uso de inteligência artificial, acesso a imagens de satélite, com essa empresa norueguesa chama KeySat. Temos os programas próximos às universidades, trabalhamos já com alunos da Universidade de Berkeley e de Cambridge para apoiar os projetos de investigação. Essas reportagens devem sair em breve. Pode ser que eu sei que em Cambridge a gente vai estar renovando, vai fazer mais um ano. Não sei se Berkeley vai continuar, mas tem essa possibilidade também de a gente trazer alguns desses projetos multidisciplinares próximos dos projetos de vocês. Temos uma plataforma que chama RIN Data, que é muito legal, que permite acessar bases de dados de antigos fellows. Então, por exemplo, todas as multas do IBAMA já temos, entendeu? Ou áreas embargadas do IBAMA, ou outras, estou vendo aqui, títulos de terra dadas pelo governo brasileiro. Também já estão lá, a gente já vai arquivando, porque já fica uma base de dados útil para vocês. E temos essas duas plataformas pagas que são muito boas, Sayari para fazer pesquisa corporativa, é muito potente. Acha sócios e as conexões entre sócios, entre empresas, sanções no governo americano e outras da União Europeia sobre empresas, é bem útil. E o Import Genius para dados de importação e exportação, dados de comércio, que também acabam sendo úteis. Última coisa, é aquilo que eu tinha falado, uma vez que vocês trabalham com a gente tem um time também de comunicação, de mídias sociais, que gosta de se aproximar dos editores de impacto ou editores de mídia social dos seus meios e planejar formas legais de promover a reportagem. Acho que um dos melhores exemplos que a gente teve foi também com uma jornalista brasileira que trabalha na Inglaterra, a Lili Mendonça. Ela fez uma grande reportagem sobre como a cadeia do gado está conectada com a cadeia de colágeno, que é vendido como produto de beleza, né? Suplemento alimentar com benefícios para a saúde. E essa reportagem bombou muito na Inglaterra. Então, ela fez um monte de vídeo pequeno, apareceu no Guardian, apareceu na ITV da Inglaterra, fez uns formatos mais de redes sociais e formatos mais curtos, com o apoio da nossa equipe e os editores de impacto deles, e foi longe a história. Hoje em dia, muita gente fala do colágeno e temos orgulho de dizer que começou com esse projeto da Lili. Fazemos webinars, encontros, como eu estava dizendo, então essa é uma grande vantagem para participar do programa. E é isso, pessoal. Falei bastante, vou dar um espaço aqui para o Yuri. Essas são as datas-chaves. Deadline para apresentação de projetos é o fim do ano. Aí a gente vai revisar os projetos, as propostas e fazer entrevistas nos 2 primeiros meses do ano. Tudo dando certo, dia 15 de março a gente vai dar início às bolsas. Eu não mencionei aqui, que também deve ser uma pergunta, a gente está olhando a possibilidade de fazer de 8 a 10 bolsas, deve ser mais ou menos isso, depende um pouco dos candidatos que forem finalistas, aí entra uma coisa do orçamento, mas possivelmente de 8, com sorte, 10, 11 bolsas. Esse é mais ou menos o que a gente está pensando para o ano que vem. E elas são divididas geralmente entre 2, 2, 2 para cada região e mais 2 para alguns projetos globais, o que daria aí 8, né? Mas aí acrescenta um ou outro em alguma região. Geralmente é assim, dividindo entre as regiões. É isso, meus caros. Eu vou parar por aqui e convidar o Yuri para apresentar e contar como é que foi a sua experiência como bolsista. Yuri, seu projeto. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. Acho que o Gustavo já falou bastante aí, acho que explicou quase tudo. Eu vou falar para ele que é tudo mentira, para vocês que é tudo mentira. Ele mentiu para caramba, brincadeira. É, Bem, a bolsa é muito boa. O que eu posso falar como jornalista, assim, eu apliquei 2 vezes ambas como freelancer. Eu acho que o Gustavo mencionou, né, que não precisa ser repórter, ser funcionário de uma empresa. Eu apliquei as 2 vezes como freelancer, o que me ajudou bastante como freelancer. A primeira foi pelo Intercept no primeiro ano, no segundo ano eu já fiz pela Repórter Brasil, fui colega da Isabel. E o que eu posso dizer para vocês, assim, eu sou freelancer já há pelo menos uns 6, 7 anos, assim, basicamente escrevendo sobre a Amazônia. E nesses anos que eu fui fellow, né, me ajudou bastante por ter uma renda fixa por um ano e poder focar, né, meu trabalho especificamente num determinado assunto, né, num determinado tema.
Isso me ajudou muito. Acho que todo mundo que trabalha, né, com jornalismo investigativo, o que mais demanda, né, o que mais gostaria de ter tempo para apurar. Se você está numa redação, você tem aquelas demandas normais ali dos factuais, de outras coisas que tem que ser publicadas, então isso acaba te tolhindo um pouco, né? Então, isso para mim foi algo realmente fora do comum, assim. Eu acho que nesses 2 anos foi a primeira vez que eu tive, né, esse tipo de oportunidade, então funcionou muito bem. O que eu posso dizer para vocês, assim, tudo isso que o Gustavo falou sobre as reuniões, né, tanto com a equipe do Pulitzer, que é, é uma super equipe, assim, eles estão sempre ajudando de alguma forma, e com os próprios fellows que entram, né, assim, normalmente quem entra já tem um currículo muito bom, já é uma referência nessa área, no seu país, então só isso já é uma coisa muito boa, assim, você já aprende bastante, né, nas reuniões mensais, conversando com os colegas, sabendo quais são as dificuldades que eles estão tendo nas investigações deles, né, às vezes você acha que só é você que está empacado, mas você vê lá o jornalista que está escrevendo para o Guardian ou para o New York Times passando pelo mesmo perrengue que você, então tudo isso me ajudou bastante, assim, mentalmente, né? Agora, na minha época não tinha isso de curso de saúde mental, que o Gustavo mencionou agora, mas isso mentalmente já me deixava bem, bem calmo, assim, ver que todo mundo estava no mesmo barco. Deixa eu ver o que mais. As ferramentas que o Gustavo mencionou foram muito úteis. Saudade do Sayari. Você fica viciado nessas ferramentas, porque elas acabam ajudando bastante a você entender relações, ainda mais, eu acho que quase todos os projetos, de alguma forma, vão querer investigar, estão focados em cadeias, né? Então, todas essas ferramentas, né, ajudam bastante nesse processo. Eu me lembro dos cursos que a gente teve. Um dos que mais me marcou, por exemplo, foi um que teve sobre como investigar empresas chinesas, né? Uma coisa que a gente tem que ficar cada vez mais de olho. Então, a China está de olho no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Então, eu lembro que teve esse e teve um também de segurança, que foi muito bom, que eu me lembro. Eu acho que logo no primeiro ano também teve os que ajudavam também a gente a mexer em imagens de satélite e tudo mais. Mesmo eu já mexendo um pouco com isso, assim, você aprende bastante. Então, eu acho que é uma bolsa muito boa, né, nesse sentido, assim, te dá muitas ferramentas, te dá muita oportunidade para você aprimorar a sua investigação, né? Eu vou falar um pouquinho logo desde o início, assim, o que que eu, com relação à forma como eu apliquei as investigações, né? Meu primeiro ano foi uma investigação, o Gustavo mencionou, foi aquela sobre as pistas. Ela já vinha ali com uma proposta de uma parceria na época era a Earthrise, depois mudou para a Earthgenome agora, de tentar identificar por inteligência artificial depois checagem. Mas uma coisa que eu acho que até o Pulitzer fala bastante, o pessoal, o Gustavo, eu acho que já falou bastante um pouco sobre isso em outras oportunidades, eles não queriam apenas uma grande reportagem no final do ano. O ideal seria tentar dividir ali, publicar umas 3 ou 4 ao longo do ano, né? Sei lá, de repente usar os primeiros 4 meses para tentar entender as ferramentas que o Pulitzer disponibiliza e tentar adiantar o máximo que você puder, e depois já começar ali a cada 3 meses fazer a publicar uma reportagem. Eu procurei fazer isso, portanto é que logo no primeiro ano acho que eu posso compartilhar aqui, né, a minha tela, né? Deixa eu ver. Eu vou compartilhar. Vocês conseguiram ver? Então, Sim, né? estamos vendo. Tá. Tá, deixa eu ver se. Vocês estão vendo agora o YouTube, não? Sim. Sim. Sim? Ah, tá. Então tá. O primeiro ano, por exemplo, foi aquela reportagem que o Gustavo mencionou, foi a das pistas, que a gente fez com a F Genome em parceria, e teve uma parceria também com o New York Times, porque na época tinha a Manuela Andreoni, que também era fellow, e estava pelo New York Times, então isso é uma coisa boa, isso é uma outra coisa que é bem, bem legal, assim, dessa questão de fazer parcerias dentro do grupo de fellows, né? Nesse primeiro ano a gente fez com o New York Times, com a Manuela, e também o Intercept publicou um documentário sobre que é sobre essas pistas, mas no documentário focava mais na vida dos pilotos, né? Como a gente tinha que viajar para fazer a apuração e a gente escolheu a região ali do Tapajós, mas a gente também foi para o Amazonas.
pelo Intercept. E aí a gente aproveitou e fez algumas entrevistas com pilotos no locais das pistas, e a gente fez um documentário sobre eles, e aí saiu a matéria do New York Times, mas isso saiu no final do Fellow. Ao longo do Fellow, a gente publicamos essa matéria, que foi sobre a Ghana Gold, saiu no Intercept, acho que saiu logo no meio do ano, em setembro. Essa, essa mineradora, a gente tinha encontrado ela também tinha uma pista, né, que não estava registrada, só registraram depois. Praticamente usou ela por um ano, eles usaram essa pista um ano e meio de forma ilegal. Então isso, de certa forma, ligava ao nosso projeto, né? E essa pista, não, e essa empresa, basicamente, ela minerou R$ 1 bilhão de forma ilegal, né? Retirou R$ 1 bilhão em ouro de forma legal dentro de uma unidade de conservação da Amazônia, né? Isso foi publicado no meio do projeto, no meio da investigação. Teve uma outra reportagem que foi essa O Caminho do Ouro, que era sobre uma refinaria que foi construída em Belém por, por empresários bilionários da Bélgica. E aí isso também saiu no meio foi durante a investigação, porque enquanto você está investigando, eu acho que vocês sabem bem, né? Vão aparecendo outros assuntos também relacionados ao tema que você está investigando, e você pensa assim, pô, não dá para esperar mais 6 meses ou mais 8 meses, né? Então foi meio que isso que aconteceu nesses dois casos. No caso da Ghana Gold, na Ghana Gold a gente publicou com a Monga Bay, uma versão em inglês, e nesse caso aqui da refinaria, da North Star, a gente publicou com um parceiro da Bélgica. O Intercept nos Estados Unidos também publicou uma matéria, uma versão em inglês, e uma revista belga chamada Knack também a gente investigou junto com um repórter, com o Christopher. Na verdade, o Christopher não foi, ele não era fellow, mas eu só conheci ele através do Pulitzer, porque eu me lembro que o Yelter, que é da equipe do Pulitzer, que é belga também, já conhecia ele, e eu falei para o Yelter que a gente precisava, porque eram muitos documentos, como os empresários eram da Bélgica, eles respondiam ações na justiça na Bélgica, então a gente precisava entender o que estava acontecendo com eles lá. Eles já tinham, só para resumir a história, eles já tinham sido condenados por comércio legal de ouro na Bélgica. Então é esse tipo de gente que está investindo em ouro na Amazônia agora. E aí, não sei se vocês já tentaram ler em neerlandês, é horrível, não dá para entender nada. Se você coloca no Google Tradutor, sai pior ainda. Então a gente realmente precisava de um repórter da local e que entendesse, né, de investigação. E aí, através do Yelter, que é do Pulitzer, a gente conseguiu, ou seja, através dessa rede de contatos do Pulitzer, a gente conseguiu fazer essa colaboração. Então foi algo bem bacana, assim. Então foi basicamente isso. A gente teve uma reportagem final, né, com um documentário e uma parceria com o New York Times, mas no meio do caminho ali a gente conseguiu publicar outras reportagens que foram importantes também, assim. Por exemplo, a da Ghana Gold, um ano depois, a Polícia Federal bateu na porta da empresa e prendeu todo mundo. Isso foi uma coisa bem bacana. Uma coisa que o Gustavo mencionou, né, de você acabar tendo relações e ser chamado para conversar sobre a sua investigação. Por causa dessa investigação da Ghana Gold, a Polícia Federal, até hoje, de vez em quando, o investigador, ou até o pessoal do Ministério Público entra em contato para falar sobre um ou outro caso, porque realmente foi um caso bem específico, assim. E a gente chegou antes da polícia, então sempre que isso acontece é algo interessante, né? Assim, rola um impacto bem legal depois. No segundo ano, eu já fiz eu já apliquei com a Repórter Brasil, que foi um projeto sobre narcogarimpos, né? Foi meio que uma continuidade do primeiro, assim, porque quando eu estava investigando durante o primeiro ano, né, essa questão das pistas, a gente encontrou acho que 1.200, quase 1.300 pistas. E era muito comum você conversar até com os pilotos durante o documentário, eles falando assim, a gente voa para garimpo, mas tem gente também que voa para tráfico, né? Então era uma coisa que foi meio que se encaixando, assim, né? A Amazônia é muito grande, é, estrada é horrível, né? Pegar qualquer viagem de estrada, às vezes você não tem nem acesso por estrada, e quando tem as estradas são horríveis. Se você for de barco, às vezes é 3 dias para chegar num lugar. Então, o modal aéreo é muito popular, principalmente se você trabalha em um negócio que gera muito dinheiro, né? E
garimpo ilegal gera muito dinheiro e também tráfico de drogas gera muito dinheiro. Então, para esse pessoal é muito mais simples deles terem alguém voando, né, para fazer ali a entrega do produto deles, né? Então, foi meio que uma continuação do primeiro ano. Aí a aplicação foi sobre isso, foi tentar entender. A gente já tinha alguns casos em mente ali, um caso principal, que era uma figura de Itaituba, para seguir uma linha de investigação, né, de apuração. Então, foi meio que uma continuação, assim, tentar entender essa ligação entre o tráfico e o comércio de ouro, né? Basicamente, o que a gente encontrou foi que os traficantes começaram como negociar ouro era muito fácil no Brasil. Algumas coisas mudaram na legislação no ano passado que ajudaram bastante nisso, mas assim, como o comércio de ouro era muito fácil, comercializar ouro era muito fácil, lavar dinheiro com ouro era muito fácil, né? O ouro mundialmente é um grande lavador de dinheiro legal, né? Então, foi um pouco isso, mas no meio do caminho também a gente conseguiu fazer uma colaboração bem bacana dentro do Pulitzer, que eu me lembro que foi com a Fernanda Wenzel, que também era fellow naquele ano, e com o Andy Laren, Andrew Laren, que é da NBC. A gente publicou uma reportagem sobre um grupo de dois empresários dos Estados Unidos, de Nova York, que estavam tentando levar ouro da Amazônia, em Manaus, eles foram detidos, para Nova York, na empresa deles. E aí a gente também, como a gente tinha encontrado alguns documentos da justiça em Nova York, a gente chamou o Andrew, e aí o Andrew ajudou bastante a gente publicou uma reportagem tanto na Repórter Brasil, também na NBC, foi essa daqui. Fizeram até uma arte bonitinha ali com a mala, porque os caras foram detidos no aeroporto e eles tentaram levar, não me lembro agora, foi 30 quilos de ouro na mala de mão, né? Eu não sei o que que vocês levam na mala de mão quando vocês viajam. Eles tentaram levar 30 quilos de ouro, que dava não sei quantos milhões de reais. É, Esse caso foi bem legal, assim, a gente usou basicamente todas as ferramentas que o Pulitzer deixa à disposição para a gente. A gente encontrou documentos na Justiça em Nova York, documentos na Justiça Brasileira, a gente conseguiu também, acho que aproveitar um pouco de tudo, assim, né? Todos os treinamentos que a gente tem para tentar entender todo o ciclo, né? Toda a cadeia do ouro, né? A gente conseguiu entender que esse ouro eles levariam para Nova York, depois de Nova York iria para uma refinaria na Turquia, e da Turquia, né? Que era uma refinaria com certificados internacionais, isso iria para grandes empresas, né? Poderia ser vendido para qualquer empresa. Então, foi uma parceria bem legal, assim, que a gente fez dentro do Pulitzer, com pessoas, cada um ali tinha uma expertise bem bacana, assim, a Fernanda também conhecia bastante do assunto, e o Andrew, principalmente quando ajudando sobre os documentos, a gente entender como é que funcionavam os trâmites na Justiça dos Estados Unidos, e alguns documentos que a gente não conseguiria só daqui pela internet, né? Eu me lembro que ele foi na empresa lá em Nova York, bateu na porta deles, bateu na porta também do fórum onde tinha o processo, né? Então, tudo isso foi bem bacana, assim. É, falando, foi essa matéria que teve o impacto? Não, deixa eu ver. Eu acho que no geral foi um pouco disso, assim. A gente deu para fazer. Deixa eu tirar aqui. Como é que eu tiro a? Parar de compartilhar tem um botão, mas Ah, se tá aqui. você tiver, podemos ir Então, assim, encerrando para dar um tempo aí para as perguntas pro pessoal. tá. Não, então, assim, basicamente foi essas matérias, assim, ou seja, antes da publicação final do Narco Garimpo, né, que foi do segundo ano, a gente também a gente também publicou outras matérias ao longo do ano, essa parceria foi uma delas. Eu também acabei publicando junto com o pessoal da Repórter Brasil outras matérias ao longo do ano ali, relacionadas à Amazônia. Então foi algo bem bacana, assim. E com relação ao que o Gustavo falou sobre impacto, eu acho que uma coisa que a gente fez, que ajudou bastante, assim, tudo que o Pulitzer ajudou a gente a divulgar, como divulgar nas redes, divulgar fora do país também, tudo o material que a gente estava publicando. Eu me lembro que a das pistas especificamente, né, foi bem bacana, porque quando a Marina Silva foi anunciada como ministra, antes do Lula assumir, eu acho que ela foi pro Roda Viva, e ela falou no Roda Viva
Tu tava nesse Roda Viva, foi esse que tu foi, né, Gustavo? Não sei se foi esse que tu Então, eu foi não estava, mas a participar. gente viu ela falando, ela Ela usou o usou o número de número pistas. isso foi bem bacana, assim, então era uma coisa que o governo tinha em mente já, né, e eu acho que foi logo nos primeiros 3 meses do governo que o governo fez ações contra pistas clandestinas, assim, logo nos primeiros 3 ou 4 meses, ações principalmente na terra Yanomami, né, então foi uma coisa bem bacana, assim, é uma coisa que o governo não vai falar, fomos por causa dessa reportagem, mas fica claro porque foi a primeira vez que uma investigação organizou, né, isso e identificou pistas clandestinas na Amazônia, então acho que isso foi uma coisa bem bacana, assim. E sem a ajuda do Pulitzer não teria como, né? Então, só para encerrar, para não me estender muito mais, é isso. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui. Obrigado, Yuri. Não, obrigado por participar e contar da sua experiência. Claro que vocês viram aí que não é só um lance da bolsa, mas o Yuri é um cara super talentoso e entrega. É, vamos abrir para perguntas, vamos ver o que vocês têm de dúvida aí, que a gente pode ajudar. Podem abrir o microfone, se for a forma mais conveniente, ou escrever no chat. Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, gente. Vocês me ouvem Diga. bem? Sim. Né, obrigada pelo papo, pelas apresentações. São duas perguntas rápidas. Uhum. Uma para o Yuri. No primeiro projeto das pistas, Yuri, você disse que já tinha, enfim, já queria identificar as pistas, olhando para a inteligência artificial e a checagem depois, mas você já tinha mapeado as ferramentas que você ia usar, ou foi uma coisa que, junto com o Pulitzer, junto com, enfim, ao longo do processo de apuração, você foi também encontrando novas ferramentas que você não tinha levado em consideração quando você propôs o projeto? E a segunda pergunta, mais geral, no caso de investigações transfronteiriças, Gustavo, já é bom ter mapeado veículos parceiros, enfim, conversas mais firmadas ou pelo menos possíveis parcerias? Como vocês têm visto isso de parcerias para além do Brasil? É isso, obrigada. Vai, Yuri, você começa. Tá. Depois. Não, na verdade, assim, tinha esse contato com o pessoal da F-Genome, né, e que eles iriam fazer isso, mas foi uma coisa que estava muito no início, assim, nem eles ainda estavam tentando tateando, assim, como eles iriam fazer. E te confesso que eu fiquei bem angustiado por alguns meses, assim, porque, por exemplo, na primeira vez que ele começou a mandar alguns testes, assim, o primeiro teste eram 5.000 pistas, né, porque encontrava de tudo, assim, qualquer tipo de brecha, abertura. Então, assim, eles foram aprimorando. Eu só tive um número final da If Genome, eu acho que foi lá para junho, se eu não me engano, junho ou julho. Ou não sei se chegou em agosto, talvez tenha chegado. E aí, ou seja, foi aí que a gente começou, porque a ideia era, depois que eles dessem esses dados, a gente ter que checar isso visualmente, uma por uma, né? E aí estava também numa época das conversas com o New York Times, que demoraram bastante, o Pulitzer ajudou muito nisso também, porque fazer colaborações com jornais grandes é bem difícil sempre, assim. Então foi um pouco isso, assim, a gente foi se moldando e sempre informando o Pulitzer, ó, a situação é essa e tal. Uma coisa que foi me deixando mais calmo, né, eu acho que todos os repórteres, a gente quer ter muito tempo para uma investigação, mas a gente vai ficando um pouco ansioso, né, quando fica muito tempo sem publicar, né. Uma coisa que me deixou mais calmo ao longo do período, assim, foi ir publicando essas outras matérias, assim, que eu via que eram matérias que já eram relevantes, que estavam tendo impacto, né, então foi uma coisa que foi me deixando mais calmo, assim, para ir continuando. E aí, quando o New York Times finalmente entraram dois repórteres, a Manuela e mais o Black, que ajudaram na checagem, assim, que a gente teve que checar uma por uma. Eu me lembro que o resultado final da F-Genome foi tipo 3.000 pistas. Então a gente tirou mais da metade disso daí no olho, assim, olhando no Planet, ou então às vezes que a gente precisava de imagens de satélite de alta resolução, a própria F-Genome ajudava nesse acesso, porque é pago e tudo mais. Então a gente foi fazendo olho no olho, assim. Todas foram checadas visualmente, né? Que era uma proposta da investigação desde o início. Então, não era uma coisa definida, assim. A gente foi tateando o assunto, né? E também confiando no parceiro que era a F-Genome, né? Que Sobre as colaborações transnacionais,
ajuda muito ter mapeado possíveis parceiros, ainda melhor se você tiver nomeado parcerias já estabelecidas. Mas eu acho que colocar na proposta o potencial de parceria já é um ótimo sinal para a gente. Assim, eu gostaria de fazer essa reportagem, vejo potencial de colaborar com este meio ou com este jornalista em outro país. Alguma evidência que já tenha um contato ou que os meios já foram parceiros em alguma outra ocasião ajuda bastante a gente ver que isso é real, mas eu acho que o principal seria descrever esse potencial, né, de uma forma realista e o que precisaria ser feito para que essa colaboração ocorresse. Mas não é obrigatório ter essa colaboração pré-estabelecida, no caso de apresentar uma proposta que seja de natureza colaborativa. Mais perguntas? Eu vi a pergunta aqui da Hayara, né? Respondida. Uma coisa que surge como dúvida aqui é o Yuri falou muito sobre isso, né, de ir publicando durante a bolsa. A gente realmente acha isso uma boa prática para poder dar vazão a muita coisa que se encontra. E outra coisa que a gente vê é que, ao fazer isso, você desperta algumas fontes para vir falar com você sobre o tema. A pessoa percebe que você é meio o dono daquele assunto e vem falar, elas vêm, costumam se apresentar para prover mais informação. Isso aconteceu no caso do Yuri, está acontecendo agora uma investigação também no Brasil que a gente está fazendo sobre finanças, que as pessoas estão surpresas com as matérias e falam, não, olha, mas olha por esse aspecto também, por que você não está falando dessa ou daquela empresa? Porém, há algumas investigações, e uma delas é até a que a Repórter Brasil fez no ano passado com o Daniel Camargos, que são um pouco mais sensíveis. Então, foi uma opção do Daniel e da Repórter soltar 8 matérias de uma vez. Foi soltando uma por semana ao final do período, porque envolvia personagens sensíveis, né? Estava investigando questões relacionadas a crime, então não era uma coisa assim que daria para soltar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Teve que soltar tudo de uma vez. Então essa também pode ser uma estratégia da nossa parte, como os organizadores e doadores, digamos assim, o que for melhor para o projeto, para que ele alcance o impacto e para que as pessoas se sintam seguras. Então, sim, estamos de acordo, eu e Yuri, sobre essa estratégia de ir publicando. Pode ser bom para a saúde mental e para a matéria, mas, dependendo do caso, a estratégia pode ser diferente. Então, não tem uma regra para isso. Quantas matérias precisam ser publicadas, se vai ser uma série, se vai ser uma matéria grande, se vai ser publicada ao longo do ano, depende do projeto. Opa, tem uma pergunta, Gustavo, mais relacionada à parte de campo, né, da viagem de campo. É, vocês têm alguma perspectiva, assim, também de incluir um fotógrafo na viagem de campo em si? Sim, sim. A maioria dos bolsistas paga o fotógrafo ou o videógrafo com aquele recurso para sair. Então, sei lá, Fernanda Wenzel, quando foi fazer a reportagem dela, contratou o Bruno Kelly, citando alguns conhecidos aqui da turma. Agora, o Cícero, o Pedrosa, que está no Pará, ajudou pelo menos duas fellows, né? Então, tem o Christian Braga, trabalhou com o Yuri no projeto dos pilotos. São profissionais que são pagos com os recursos de custos de reportagem. Eu acho que eu tenho mais duas dúvidas Diga. relacionadas ao nível de experiência, assim, como que vocês analisam esse nível de experiência do jornalista em investigação, em reportagens investigativas, e em relação ao veículo. A gente não tendo um contato prévio com algum grande veículo, tendo apenas veículos menores, isso seria um problema? Veículos bem pequenos mesmo. A coisa do veículo, não. Na verdade, assim, precisa estar claro qual que vai ser a estratégia de distribuição da reportagem. Sim, nos atrai, por exemplo, que um veículo pequeno proponha
que no momento da publicação vai fazer uma parceria com outro veículo para atingir um público maior. Mas dependendo da estratégia, contanto que essa estratégia gere um impacto, não importa muito o tamanho do veículo. O nosso objetivo é criar um balanço também entre os veículos. A gente olha primeiro a proposta, né, e a capacidade do jornalista, não só de trazer uma experiência, mas de crescer muito junto ao projeto, e depois esse balanço de veículos, assim. Porque se a gente não fizer isso, também aí seria muito, ou seria só grandes veículos, ou seriam só novos veículos, tal. A gente faz esse balanço. Então, não me preocuparia tanto com o tamanho do veículo, mas sim com uma estratégia de que essa matéria vai atingir as audiências, pode gerar um impacto se circular de tal ou tal maneira, qual o formato, tudo isso nos interessa saber, contanto que pareça consistente. Com relação à experiência, sim, é verdade que a gente está buscando, para fazer o tipo de investigação, jornalistas que tenham mais experiência já no jornalismo investigativo ou matérias aprofundadas. Mas da mesma forma com os veículos, se a gente vê um potencial, digamos, de um jornalista que seja, vou dizer novato, mas que seja mais jovem e que tenha uma clareza sobre como fazer aquela investigação, tenha uma metodologia bem explicada, já passou e certamente continuará passando, que a gente vai fazer uma aposta. Um bom exemplo, a gente tem um jornalista que chama Anton Delgado, que é um jornalista filipino, que está trabalhando no Camboja. Ele tinha feito muitas reportagens, mas não tinha uma experiência tão grande em investigação de campo. Mas ele fez uma proposta tão boa, ele tinha tanta clareza sobre como ele queria investigar e por que fazer aquela investigação ia transformar a carreira dele, que a gente fez uma aposta. E a aposta se pagou, porque ele foi um dos melhores bolsistas dos anos que ele trabalhou. Cresceu muito, conseguiu novos empregos, vai publicar agora também com grandes veículos, uma nova reportagem. Então, para nós também interessa apoiar pessoas que possam crescer. A chave para responder essa pergunta de uma maneira bem simples é a proposta. A proposta tem que ser muito consistente, tem que ser muito claro que você sabe o que você está falando. Assim, eu gostaria de investigar a relação entre a Amazônia e o Cerrado, né? Que pode ser um tema vasto, interessante, mas como? Que empresas? Que fontes? Que base de dados? Quais são as potenciais histórias? Essa é a chave para a gente. Qual é o projeto? Se o projeto for muito bom, eu acho que passa muitas barreiras de tamanho do veículo e da experiência do jornalista. Gustavo, só indo nessa mesma linha, eu ia te fazer a pergunta não tão novato, mas especialista em dados e com uma certa experiência em reportagem. Também entra nesse caráter de aceitação? A experiência em dados nem tanto, porque a gente espera que, né, a gente possa prover esse treinamento. Eu vi que você entrou mais agora, né, Atrasada, então... desculpa. Não é, né? Não acredito. Só para te falar que a gente falou bastante dessa coisa dos treinamentos. Então, a gente investe muito nos bolsistas para que eles ganhem o conhecimento sobre como fazer análise de dados. Então, é meio parecido com o que eu respondi para a Hayara, espero que você está falando corretamente o seu nome. Se a proposta está clara, assim, eu gostaria de que a gente usasse, né, tais metodologias, mesmo que você não tenha total experiência, nos ajuda a enxergar esse caminho, de como a gente vai apoiar, de que tipo de treinamento a gente vai poder fazer. O fator experiência em reportagem e investigação pode ser um fator de desempate. Por isso que a gente pede as amostras de trabalho. Enviem seus melhores trabalhos, porque a gente vai olhar, a gente entende que nem todo mundo já fez grandes investigações na Amazônia e gostariam de participar e crescer e vão ser consideradas com todo carinho, de verdade. É que, dependendo da competição, às vezes a gente olha para pessoas que já fizeram né, esse tipo de trabalho e pode ser um fator de desempate. Vou voltar só a dizer que o principal para a gente é uma proposta consistente. A proposta que mostre um caminho, que seja um ângulo interessante, que seja uma sacada que ninguém teve ainda, que tenha uma metodologia inovadora e consistente. Por isso chamei o Yuri aqui, falei do projeto das pistas. É o tipo de projeto que nos chamou a atenção. Naquele momento, ninguém estava começando a falar de inteligência artificial, o lance das pistas não era um tema que estava sendo amplamente explorado, então teve muitos elementos que nos fizeram
optar por aquele projeto. O do colágeno é um ótimo exemplo também, porque é isso. Pegou um ângulo, olhar a cadeia do gado para um outro produto que ninguém estava falando, conectando o Brasil com a Europa, olhando dados de comércio, potencial colaboração com meios internacionais, embora não estava claro, como a Abel perguntou, qual seria a colaboração, mas essa colaboração foi se formando. Então, busquem esse ângulo, busquem essa novidade, busquem descrever qual é a metodologia, qual seriam as necessidades de fontes e dados que vocês tenham, nem tanto reafirmar ou mostrar que vocês têm a super experiência para fazer isso. A gente vai perguntar qual que é o significado de um programa desse para a sua carreira e como você poderia crescer e que oportunidades de colaboração estão lá no formulário de aplicação, mas a principal pergunta que tem mais espaço é sobre a proposta. Mais perguntas? A gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente pode ficar mais. Gustavo, eu acabei encaminhando algumas perguntas para ti pelo chat diretamente em vez de ao grupo, tá? Mas a gente pode desenvolver depois, eu acho, se for o caso. É um ponto de vista diferente, não sei se chegasse a dar uma olhada aí, eu acho que não. Estou olhando agora. Mas como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, imaginei uma forma de também poder participar dessa iniciativa maravilhosa do Pulitzer e da Rainforest, e profissionalmente também seria interessante poder fazer esse trabalho. Então, mas eu acabei mandando para ti em vez de mandar para o grupo, tá? Ok? Posso dar seguimento contigo depois? Ou você gostaria Sim, de... por favor, gostaria. Obrigado. Tá bom. E falando nisso, assim, é realmente parte do meu trabalho, do trabalho aqui da equipe, apoiá-los nesse processo de apresentar as propostas. Então, eu vou até deixar meu e-mail aqui no chat, vocês fiquem à vontade para mandar mensagem diretamente, a gente pode conversar, a gente não pode revisar a proposta antes do prazo, assim, né, mas podemos dar o feedback, né, explicar melhor se ficou alguma dúvida, é parte do trabalho. E fiquem realmente à vontade aí para seguir em contato. Recomendo dar uma olhada na página da iniciativa para ver tanto as histórias como... Deixa eu botar aqui a página da iniciativa também. O perfil de alguns dos antigos fellows, que é a página da iniciativa. Como eu cheguei atrasada, eu só queria saber se a conversa em espanhol já aconteceu ou se eu Não, ainda espanhol posso vai pegar. ser Pode. Semana que vem vai ser espanhol, Tá. dia 20. Aí na semana seguinte vai ser em francês, se alguém estiver interessado. E na última vai ser em indonésio, se alguém daqui tiver interessado em falar um pouquinho de indonésio. O Homem que Falava Javanês, né? Nosso famoso livro. Então, também tem essa possibilidade. Mas ficamos em contato, eu agradeço muito aqui aos amigos que já conheço, às novas pessoas que conheci, mas agradeço muito que vocês tenham vindo e tenham interesse. E, por favor, fiquem em contato aí para tirar dúvidas e trabalhem para apresentar uma proposta legal que teremos todo o prazer em revisá-la. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Tchau. E o vídeo vai chegar para vocês também, para vocês que chegaram um pouco atrasados. Chega Ah, depois. que bom. A Perfeito. versão completa. Obrigado. Obrigada. Valeu. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.